Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio do Linguística Funcional Integra. Eu sou Renata, estudante de doutorado com bolsa CAPES, no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós entrevistaremos o professor Dr. Lineker Trajano. O nosso convidado é doutor em Estudos da Linguagem, área de Linguística Teórica e Descritiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, possui mestrado na mesma área e é graduado em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas, também pela UFRN. Integra o grupo de pesquisa, discurso e gramática, cujos trabalhos e discussões têm como enfoque a linguística funcional centrada no uso, a LFCU. Leciona atualmente nas redes pública e privada de ensino na cidade do Natal. E entre suas áreas de interesse estão estudos sobre modalização, linguística funcional centrada no uso e gramática de construções. Olá, professor Lineker, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de agradecer em nome do GEF, do Projeto Linguística Funcional Integra, por ter aceitado estar aqui com a gente, realizar essa interlocução e contribuir para essa iniciativa tão bacana, né, do Projeto Linguística Funcional Integra, que é divulgar as pesquisas que têm sido desenvolvidas nessa grande vertente, que é o funcionalismo linguístico. Olá, Renata. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a professora Nádia Prata pela idealização desse projeto Linguística Funcional Integra, junto com o GEF, o Grupo de Estudos em Funcionalismo. Agradecer pelo convite e reforçar que esta é uma importante iniciativa para dar visibilidade aos pesquisadores, aos estudos sobre funcionalismo linguístico e colaborar na divulgação desses materiais sobre diversas temáticas abordadas pelo funcionalismo em diferentes vertentes, né? Então, agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos às respostas. Sim, as perguntas e as respostas, né? E mais perguntas que talvez a gente não consiga responder aqui. Desde a sua pesquisa de mestrado, você investiga o padrão esquemático ficar-de mais infinitivo, o qual, em seu doutoramento, foi rotulado como uma instância de uso de uma construção maior, denominada modalizadora. Explica para a gente, professor, em que consiste essa construção em termos formais e funcionais? Bem, como você já disse, desde a minha pesquisa de mestrado, eu tenho investigado esse padrão esquemático, ou subesquema, ficar-de mais infinitivo. Só que naquela altura, nós resolvemos denominar essa construção como construção modalizadora de compromisso, justamente por ser esse o principal sentido veiculado por esse padrão, essa ideia de compromisso. E, além disso, observamos a rede construcional de que esse subesquema fazia parte. E aí, durante a elaboração dessa rede, eu pude constatar que a ela se ligavam outros padrões construcionais que, em uma visão inicial, também veiculavam um valor modal de compromisso, como ter de mais infinitivo, haver de mais infinitivo e estar para mais infinitivo. Dito isso, resolvemos adotar essa nomenclatura, construção modalizadora, por primeiro ser uma construção, nos termos da gramática de construções, tal qual definido por pesquisadores como Goldberg, Croft, Trogott e Toasdale, no sentido de que uma sentença ou uma perífrase, como tradicionalmente denomina a gramática tradicional, não é meramente a soma dos significados de suas partes, mas que a própria construção carrega um significado próprio. Daí, construção. Nesse sentido, uma construção é uma forma emparelhada com um significado, que pode ser uma entidade maior que uma palavra, incluindo frases e sentenças completas. E, em segundo lugar, modalizadora, porque a teoria da modalização, por outro lado, lida com como os falantes expressam graus de certeza, obrigação, desejo, possibilidade em relação a uma proposição. Então, esses elementos modalizadores, esses elementos linguísticos, indicam a atitude do falante em relação ao conteúdo proposicional, influenciando aí a interpretação dessa sentença quanto à certeza, necessidade ou possibilidade. Então, ao denominar a minha construção como construção modalizadora, eu estou destacando que essa construção, além de cumprir uma função gramatical específica, também carrega uma função semântica que influencia a interpretação modal do enunciado. Então, a gramática de construções ajuda a fundamentar essa escolha, ao destacar que essas construções específicas podem ter funções modais que vão além das palavras individuais que a compõem. Então, para exemplificar, para ficar mais nítido para quem está assistindo, ao dizer, por exemplo, a professora Nádia ficou de me dar um retorno, esse uso não significa que a professora ficou em algum lugar para me dar alguma coisa,
Né? O que eu estou querendo demonstrar é que a professora Nádia se comprometeu comigo em um momento anterior. Então, eu estou atribuindo a ela um compromisso. Então, assim sendo, essa construção, essa configuração específica de elementos, esse ficar de mais infinitivo, ou os outros, quando combinados, produzem um efeito modal no enunciado. E essa construção por si só implica algum grau de certeza, necessidade, desejo, possibilidade, dependendo do contexto e dos elementos modais utilizados. Então, finalizando, em termos formais, essa construção modalizadora é composta por um verbo auxiliar, né, o V1, que eu denominei, mais uma preposição, que no meu caso pode ser de ou para, e um verbo, um V2 no infinitivo. E em termos funcionais, ela expressa diferentes sentidos relacionados aí à modalização. Perfeito, professor. Isso nos leva à seguinte pergunta, né? Você traz aí uma relação entre a gramática de construções, entender esses elementos como uma construção e relacionar a expressão da modalidade, né? A gente tem que a modalização já foi observada, já foi estudada por diferentes perspectivas, e você traz essa abordagem da modalização a partir dessa visão, né, da gramática de construções. Isso é bem interessante. Conta pra gente como é que se deu o recorte para analisar sob a perspectiva funcional construcionista. Esse recorte, na verdade, foi um desafio, né, porque a modalização ela já tem sido amplamente estudada por diferentes perspectivas teóricas desde a segunda metade do século passado. Então, por exemplo, os trabalhos clássicos aí como o de John Ross, de 1969, focaram a análise modal por meio da sintaxe, né, mais especificamente o verbo may. O John Lyons, o trabalho de 1977, que é seminal, abordou a modalização em termos semânticos. Parré, por exemplo, já em 76, adotou um viés pragmático. E aí, dentre essas várias pesquisas, né, para o meu trabalho, eu escolhi a proposta de modalização do professor Reiko Nahog, a partir de um livro de 2012, que vê a modalização como uma categoria linguística que se refere ao status factual de uma proposição. Então, a proposição é modalizada se ela for marcada por ser indeterminada em relação ao seu status, ou seja, ela não é nem positiva nem negativamente factual. E aí, se olharmos para a tradição em filosofia, por exemplo, todas as proposições que não são factuais podem ser classificadas como possíveis ou necessárias. Então, factualidade, possibilidade, necessidade seriam essas três categorias básicas da modalidade. No entanto, algumas categorias modais parecem ser mais fáceis de interpretar em termos de possibilidade, necessidade, do que outras. Existem expressões de desejo, de volição, né, evidências e algumas noções epistêmicas que aparentemente não estão estritamente ligadas à necessidade ou à possibilidade. Então, é justamente nesse contínuo, nessa sobreposição de valores modais, que residia o meu interesse de investigação, por entender que esses subesquemas, né, o que foi o que eu defendi na tese, podem apresentar diferentes modalidades a depender do contexto sociocomunicativo em que são utilizados. Além disso, eu defendi na minha tese que algumas instâncias de uso desses subesquemas, né, ter, haver, estar para, ficar ter, seguidos de infinitivo, podem estar associados a outras categorias, como temporalidade, aspectualidade e a evidencialidade, por exemplo. Então, foi muito difícil refinar esse referencial teórico, de modo que houvesse uma correlação entre as teorias que tratavam da modalização ou da modalidade com a perspectiva funcional construcionista. Mas, resumidamente, o que nos fez optar por Nahog, né, foi o fato de que ele, diferente de outros pesquisadores que tomam a modalização mais prototipicamente dentro do escopo das modalidades deontico-epistêmica, ele segue a tendência de que um elemento de vontade está na base da diferença entre os dois tipos de modalidade mencionados. Então, para ele, é preciso que se faça uma distinção entre os enunciados que contêm um elemento de vontade e os que não possuem esse traço. Então, nessa linha de raciocínio, todos os enunciados devem ser analisados com base nas pistas linguísticas que demonstrem o interesse do falante para uma ação ser realizada. Né? Deve haver alguma força ali trabalhando para que essa ação ocorra. Também, partindo desse pressuposto, eu adotei a perspectiva de Heine, no trabalho de 95, em que ele diz que a propriedade conceitual decisiva da modalidade é a existência de uma força, né, desse elemento de vontade. Então, resumidamente, essa abordagem se alinha com a perspectiva funcional construcionista, permitindo analisar como essas construções linguísticas expressam modalização em contextos específicos,
fugindo um pouco de como a tradição linguística enquadrava certas estruturas já consagradas em uma visão dicotômica aí, deôntico ou epistêmico. Então, em alguns usos desses meus subesquemas, principalmente de estar para mais infinitivo, eu estou para comprar, eu estou para ir assistir esse filme, a meu ver, não se enquadrava somente dentro do escopo da aspectualidade. Eu precisava de um teórico que se alinhasse com o que eu estava procurando defender. Muito bom. Trabalhar com modalidade é sempre muito difícil, né? Porque existe muita sobreposição aí entre as categorias modais e também interação com outras categorias atitudinais, como a evidencialidade que você citou aqui. E é bem interessante a proposta do seu trabalho, que tenta descrever, né, que esses subesquemas, esses padrões esquemáticos que você mencionou aqui, se prestando à manifestação dessa categoria tão complexa e que vai interagir com outros domínios funcionais também. Professor Lineker, conta para a gente quais conclusões foram obtidas acerca de cada subesquema investigado em termos semânticos. Eu vou tentar ser bem resumido para esse vídeo não ficar longo, né? Afinal, é uma pesquisa, é uma tese de doutorado, mas vou tentar sintetizar. Então, no aspecto funcional, eu tentei analisar, né, fazendo esse recorte em termos semânticos, os diferentes valores semânticos, diferentes sentidos associados a esses padrões, ficar de, estar para, ter de e haver de mais infinitivo. E aí, além disso, foram apresentados os valores modais, né, alinhados a esse subesquema, a fim de verificar possíveis interrelações entre eles, né, ou ainda se havia algum sentido particular mais especializado de algum subesquema em relação ao outro. E a suposição inicial, né, a hipótese, era de que haveria uma limitação parcial na escolha dos verbos que poderiam ocupar essa posição de infinitivo nos subesquemas, devido à incompatibilidade semântica, né? E que seus usos estariam principalmente associados à modalidade deôntica, na maioria dos casos, e em alguns casos à modalidade epistêmica. A respeito do último critério de análise, o subesquema ter de mais infinitivo, por exemplo, na maior parte das ocorrências, apresentou de fato um significado de necessidade, de obrigação, né? Em maior ou em menor grau, advindos de agentes ou forças externas. Ele tem de me mandar, eu tenho de fazer, ou forças internas ainda. Esse sentido se alinha, sim, à modalização deôntica, cujo sentido básico assinala algo como ser obrigado a, ou ser necessário que. E aí, já o padrão haver de mais infinitivo, que eu tomava ali como uma aloconstrução, em relação a ter de, exibia uma polissemia considerável, né, quanto aos sentidos carregados por suas instâncias de uso. E aí esse sentido se relacionava à ideia de obrigação, necessidade, que era o esperado, mas ainda a crença, volição, né, até uma certa imprecação, que é como se fosse uma praga, né, você há de se ver comigo. Então, diferente do que eu hipotetizei, esses padrões ter de mais infinitivo e haver de mais infinitivo não constituem aloconstruções de modo estrito, né? Em outras palavras, os casos em que ambos os padrões compartilham o mesmo espaço funcional são limitados a alguns usos mais ligados à modalização deôntica, quando há justamente essa ideia de obrigação, necessidade. Mas além dessa ideia de ser preciso que, ser necessário que, esse subesquema, haver de mais infinitivo, também revelou noções como acreditar que ou desejar fortemente que. Já as instâncias de uso de estar para mais infinitivo relacionam-se à iminência de um ato ou de um evento expresso pelo verbo no infinitivo, como estou para comprar, né? Então, você está na iminência de comprar um produto, né? Isso no futuro próximo. E aí, a tradição gramatical, né, coloca esse uso como um valor aspectual não começado, cuja ideia básica é justamente essa uma ação futura que pode ocorrer ou não em breve. Só que nós defendemos, né, na pesquisa, que a esse valor estão relacionadas noções atinentes à modalização volitiva. E aí, na ROG adota, por exemplo, essa nomenclatura, modalização volitiva. E, além disso, certos usos desse subesquema estar para mais infinitivo carregam um sentido especializado, né, que nós encontramos aí em nossas análises, relativo à negação da existência ou ocorrência de algo. Então, está para nascer quem manda em mim. Um exemplo, está para nascer quem manda em mim. A pessoa não quer dizer que algo vai nascer no futuro próximo, né? Aí um ato de fala indireto. Ou seja, está para nascer quem manda em mim, quer dizer que ninguém manda em você. Então,
já é um âmbito mais da modelização epistêmica asseverativa. E aí há ainda um uso mais particular, né, em algumas ocorrências, que foi a minoria, é uma atribuição de um comprometimento a alguém no futuro, como os vereadores estão para dar uma resposta, que é como se eles tivessem se comprometido com isso anteriormente. E aí isso se alinha, por exemplo, ao padrão ficar de mais definitivo, justamente por essa ideia de compromisso atribuído pelo falante a si próprio ou a terceiros, né? Que aí sim está mais alinhado à modalização deôntica. Mas aí nós encontramos também alguns usos de ficar de mais infinitivo. No presente, por exemplo, eu fico de ir ao shopping, mas não vou, né? Como algo incerto. E aí já é mais caracterizado na modalização epistêmica. Eu fico de ver o filme todo sábado. E os sentidos básicos para ambas as possibilidades de uso, né, para o ficar de mais infinitivo, foram delimitados como X se compromete a realizar Y em momento anterior, ou X se compromete a realizar Y, mas não o faz. X se comprometeria a realizar Y, porque nós encontramos, inclusive, verbos no futuro do pretérito, que não era esperado. Enfim, então, há uma série de categorizações aí dentro do escopo da modalização para esses 4 esquemas. E aí ainda múltiplos significados que foram reclassificados ou reconsiderados como epistêmicos ou volitivos, né, ou ainda deônticos. E além dessa questão da modalização, só para finalizar em termos de fatores semânticos, eu demonstrei que esses 4 padrões apresentaram, né, uma considerável variabilidade semântica quanto a esse preenchimento do slot V2, de modo que todos os verbos apontados numa classificação que eu escolhi de Shapeman foram encontrados em construto dos 4 padrões. E aí eu categorizei quais foram os verbos mais comuns, quais foram as possíveis incompatibilidades semânticas. Então, por exemplo, com ficar de mais infinitivo. É difícil você achar verbos como morrer. Ela ficou de morrer, né, porque não há uma incompatibilidade semântica que se alinha justamente ao princípio da coerência semântica que foi defendido por Goldberg. Mas, resumidamente, em termos semânticos, o grande recorte que eu posso fazer é nesse sentido. Bem bacana, professor. É notável como sua pesquisa mostra a produtividade desses subesquemas, né, que você investiga. E para a pergunta seguinte, de que maneira a intersubjetividade foi integrada e discutida em sua pesquisa, considerando a aplicação da LFCU? Outro conceito muito caro, né, para nós são justamente esses fatores socio-interacionais. Então, a intersubjetividade ela foi observada e só contextualizando aqui para um possível interlocutor que não conhece esse conceito, segundo Trogot Dash, 2002, a subjetividade compreende uma atitude pela qual os falantes da língua tendem a demonstrar e a codificar suas perspectivas, né, a partir dessas trocas. Então, para eles, né, para Trogot Dash, uma das principais motivações para a mudança semântica é justamente a subjetividade e se constitui como um processo cognitivo que se verifica no nível do discurso, por meio das escolhas linguísticas, né, que os falantes fazem na interação comunicativa, as quais, por sua vez, sinalizam objetivos discursivos específicos. Então, a subjetividade ela representa o papel do falante ou do escritor na interação por meio das escolhas que ele faz, né? Por meio da sua atitude, do seu ponto de vista em relação a si mesmo, em relação ao outro, em relação ao próprio dizer, para fins de modalização, de evidencialidade, de argumentação, por exemplo. E, para Trogot Dash, a intersubjetividade está intimamente relacionada ao conceito de subjetividade. Então, o primeiro não pode existir sem que o segundo exista. Porque, de acordo com eles, a intersubjetividade ocorre quando o falante considera o outro na codificação da informação, né? Seja na interação comunicativa, né, numa conversa, seja no sentido epistêmico, né? Ou seja, a minha expressão, minha atitude tem a ver com o que eu espero do ouvinte, né? Pode estar explícito ou implícito isso. Então, há uma tendência geral, né, de os sentidos dos elementos linguísticos mudarem a partir de uma subjetivação, o aumento da expressividade na perspectiva do emissor, ou de uma intersubjetivação, né, enfim, em função do que eu considero do meu ouvinte. E aí, para ilustrar, né, trago um exemplo da minha tese, que é justamente o exemplo, o uso a seguir.
ipsis literis, tá? Abre aspas. As Casas Bahia ficou de enviar o produto correto e até agora nada. Então, uma das motivações pragmáticas de viés subjetivo, né, subjacentes aí a essa instância de uso, é demonstrar, a partir da perspectiva do falante, que há um compromisso previamente estabelecido para fazer algo. Num exemplo, né, da retirada da minha tese, as Casas Bahia ficou de enviar o produto correto e até agora nada. Você percebe aí a intenção do falante, né, sua subjetividade, é demonstrar que houve um compromisso previamente estabelecido, por meio das Casas Bahia, para fazer alguma coisa. E aí, em termos de intersubjetividade, ele quer, além de atribuir esse comprometimento, né, à Casas Bahia, ele cobra essa ação prometida e, indiretamente, ele procura persuadir quem lê essa notícia a não comprar nesse estabelecimento. Então, revela-se aí a intersubjetividade, no sentido de que está implicada a preocupação com o possível leitor, né, e o propósito de conduzi-lo a uma dada atitude, tendo em vista que essa reclamação foi publicada em um site destinado a esse fim, que é o Reclame Aqui, né, que conta com milhares de usuários que o visitam com o fito de justamente avaliar essas reclamações contra esses estabelecimentos antes de realizarem suas compras. Então, é importante reforçar que há a necessidade de olhar para a interação linguística em larga escala, né, com uma metodologia baseada em dados reais, tal qual nós fizemos, justamente para tentar estabelecer esse contínuo refinado de habilidades dos falantes para marcar seus enunciados como intersubjetivos. Então, Tantucci, outro pesquisador, em seu trabalho de 2021, ele aborda a intersubjetividade como uma forma aberta de excedente de significado que é adicional à informação proposicional e aos seus efeitos perlocucionários, né? Aos efeitos que se pretende alcançar, como convencer, persuadir de um ato linguístico. Então, esses fatores sociointeracionais identificados nos construtos dos subesquemas da minha pesquisa, eu demonstrei que pode haver diferentes níveis de intersubjetividade em cada uso, apesar de estarmos em um mesmo padrão subesquemático. Então, uma das maiores contribuições de Tantucci, por exemplo, para pesquisas que analisam a intersubjetividade, é o reconhecimento de uma relação gradiente entre os atos linguísticos, baseado na consciência intersubjetiva de interlocutores específicos, e atos linguísticos fundamentados em uma consciência de cognição social, é uma intencionalidade coletiva. Então, há aí como você fazer, né, que foi o que eu fiz justamente no trabalho, diferentes categorizações. Em uma construção, eu posso ter, por exemplo, uma intersubjetividade imediata, se eu considerar um interlocutor imediato, mas eu posso também ter uma intersubjetividade estendida, se eu pensar aí nessa cognição social. Então, eu defendi, assim como ele, que há um contínuo semântico pragmático que vai desde a interação humana meramente orientada para objetivos egocêntricos, passando pela interação que inclui a consciência das emoções, das crenças de uma persona específica, até a interação cada vez mais sofisticada e baseada em construções coletivas de valores sociais. Então, só para concluir, né, a partir dessas diferentes nuances semânticas, nós podemos atestar a formação de novas polissemias, por exemplo, de um mesmo subesquema, por meio dessa gradação intersubjetiva. Então, eu enfatizo que há essa gradação diante da qual um mesmo padrão constitucional pode se situar em diferentes pontos de um contínuo, sob o rótulo de mais subjetivo, menos subjetivo, quer como tendo uma intersubjetividade imediata, uma intersubjetividade estendida. Então, é uma teoria muito bacana para quem está fazendo pesquisa a partir do funcionalismo, procurando essas questões, esses processos socio-interacionais, além das questões semânticas, é claro, e das questões cognitivas, enfim, dos outros processos subjacentes aos usos. Bem interessante a sua pesquisa que faz essa relação entre a modalização e a intersubjetividade, né, que tem sido aí uma relação bastante frutífera nos trabalhos. Aqui você relaciona a visão de Troglo e Dash, né, que está mais relacionada a essa consciência do falante quanto ao interlocutor, mas também relaciona a visão de
Tantucci, né, que traz essa gradiência entre algo mais acional, mais egocêntrico, a essa intersubjetividade mais relacionada ao interlocutor aí, que é essa visão imediata, e até algo mais macro, né, considerando essa cognição social, que é essa visão de intersubjetividade estendida. O tema intersubjetividade também é bastante complexo, e existe muita discussão aí em relação que relaciona intersubjetividade, categorias atitudinais, né, modalidades, evidencialidade, e esse seu trabalho traz essa discussão de forma bastante profunda, né, de acordo com a explicação que você trouxe aqui para a gente, e bem interessante, professor. E para a gente finalizar, do ponto de vista dos processos sociointeracionais, que outros mecanismos pragmáticos foram percebidos em suas análises? Então, ainda nesse escopo dos fatores sociointeracionais, além da intersubjetividade, é lógico, eu percebi também, eu analisei atos de fala indiretos presentes em algumas instâncias dos subesquemas, né, sob enfoque, ter D mais infinitivo, haver D mais infinitivo, estar para mais infinitivo e ficar D mais infinitivo. Mais precisamente, para trazer aqui como exemplo, em instâncias de está ou estou, né, no presente, no pretérito perfeito, está ou estou para mais infinitivo, justamente relativa àquele sentido de negação da existência ou ocorrência de algo, como está para nascer, homem que mande no que devo fazer, né? E também algumas mais especializadas, alguns atos de fala indiretos na construção haver de mais infinitiva em estruturas interrogativas, né? Se o momento não é agora, que outro há de ser? Ou seja, o que se quer demonstrar aí por meio desse ato de fala indireto é que não existe um momento melhor. Se o momento não é agora, que outro há de ser? Então, é um ato de fala indireto que ele quer, que o falante quer demonstrar por meio desse uso. Então, percebemos que, ao fazer o uso desses construtos, os falantes estão dizendo uma coisa sobre a aparência de outra. Em que, por exemplo, está para nascer pode significar não existe. Então, trata-se de um ato de fala indireto. E para Searle, né, o trabalho seminal aí de 1995, em atos de fala indiretos, o falante comunica ao ouvinte mais do que realmente diz, contando com essa informação de base linguística ou não linguística que compartilham. Também aí tem a ver com a intersubjetividade. E também com as capacidades gerais de racionalidade, inferência que teria o ouvinte. Então, os estudiosos sustentam que, para interpretar um ato de fala indireta, o ouvinte tem que fazer uma certa inferência, né? Ou seja, o conteúdo proposicional e a força locucionária desse ato de fala indireto são alcançados por meio de uma aplicação de alguma inferência, de alguma regra de inferência de algum tipo. Então, embora eu não estivesse trabalhando à altura, né, com dados de fala, propriamente dito, trabalhei com texto escrito, eu reconheço a importância da atuação de elementos fonéticos, prosódicos, por exemplo, que nós entendemos, nós sabemos que ao utilizar uma estrutura interrogativa, há justamente esses objetivos comunicativos, essa hesitação, né, esse elemento prosódico presente. Que outro haverá de ser? Então, ainda que eu não estivesse trabalhando com dados de fala, né, com gravações, é importante destacar a atuação desses elementos fonéticos, fonológicos, prosódicos nas análises. Outro exemplo que eu posso trazer aqui, para ilustrar, outro elemento, né? Chega, meu Deus do céu, fugiu a palavra. Outro processo sociointeracional, outro mecanismo pragmático, agora sim, é justamente a redução da ameaça de face, a polidez comunicativa, a manutenção de uma interação fictícia. Então, tudo isso foi observado nas minhas análises. Então, há um exemplo, uma ocorrência, por exemplo, que diz: boa noite, senhor Spock. Eu já havia percebido isso há algum tempo. Inclusive, estive para fazer um comentário a esse respeito, mas fiquei meio receosa, pois, de repente, você poderia ter mudado seu estilo de escrita. Então, esse uso de estive para fazer, né, relata uma ação que ela gostaria de ter feito, mas não realizou. E é o que tudo indica, esses comentários, né? Ela ficou insegura, ficou receosa. Então, essa construção estive para fazer atua como uma espécie de atenuante, no sentido de que parece haver uma tentativa de reduzir a ameaça de face, né? Nos termos de Brown e Levinson, de 1987.
E ela publiciza um fato que iria fazer, mas não fez. Ou seja, ela faz abertamente uma tentativa de preparar o destinatário antes de proferir algo que ela sabe que pode soar desagradável, que pode, enfim, soar como pedante, né? Então, torna-se perceptível essa atuação da intersubjetividade imediata, como eu falei, em relação à pergunta, à resposta anterior, e o ato de fala, né, que é direcionado para um leitor específico. E aí, então, durante as análises, eu fiz essa mistura, né, podemos dizer assim, entre os processos intersubjetivos, com essa questão do ato de fala indireto, com a preservação de face, ou redução da ameaça de face, a polidez comunicativa, a interação fictícia em alguns casos, dentre outras análises que eu não vou comentar aqui, porque o vídeo já está demasiado longo. Muito bom, professor. É engraçado como a dimensão da intersubjetividade, né, se a gente considerá-la uma dimensão, tem autores que já visualizam como uma categoria, né? Então é interessante ver como essa dimensão, ela atravessa, ela perpassa, né, o uso desses subesquemas que você investiga e que resulta aí em muitas extensões discursivas, valores discursivos do uso desses subesquemas, né? E o bacana é que você conseguiu visualizar isso porque você partiu de um contexto interacional, né? De outra maneira, não seria possível enxergar, por exemplo, a potencialidade desses subesquemas que você analisa, né? E acho que a gente chega ao fim da nossa interlocução, desse nosso encontro. Reforço aqui o meu agradecimento em nome do GEF, do Projeto Linguística Funcional Integra. E é isso, professor. Muito sucesso nessas pesquisas, na sua atuação profissional, e muito obrigada. Eu quem agradeço, fiquei muito feliz pelo convite, obrigado a você, Renata, por essa troca, obrigado à professora Nádia pelo convite, e a todos os integrantes do grupo GEF. Foi um prazer estar aqui e aguardo pelas próximas parcerias. E a todos que estão assistindo, peço desculpas se falei muito rápido, se alguma coisa não ficou clara, mas convido também a leitura da minha tese, que está disponível no repositório da UFRN. Perfeito, professor. Muito obrigada.